Meu amigo vascaíno, hoje é dia de Vasco. Vasco vai a campo para jogar contra o Grêmio. Muito polêmica aí a escalação do Fernando Diniz. A gente vai falar sobre essa situação. A diretoria dá previsão aí com relação à situação do transfer ban para retirar o transfer ban. Vamos falar sobre a situação de reforços aí, que o Vasco tenta atacante e tenta também zagueiro perfeito. Vasco negocia essas duas posições e a gente vai falar aqui sobre esse clima aí que está no Vasco devido à incompetência aí do Pedro Paulo, que está com os dias contados nos Gigantes da Colina. Eu peço a você que não é inscrito aqui no canal, principalmente você que está descontente, para você se inscrever no nosso canal. Meus amigos, hoje o Vasco da Gama joga contra a equipe do Grêmio, jogo referente à 15ª rodada e é inegociável. Jogo em São Januário, o Vasco da Gama tem a obrigação de vencer e conquistar 3 pontos. O Vasco tem problemas aí, o Felipe Coutinho, eu canso de dizer que não era para o Vasco ter renovado com o Felipe Coutinho, cara que custa R$ 1.700.000, vai ficar um mês parado. Agora, o que pegou a gente de surpresa, os jogadores que deveriam ter punição, como o João Vitor e também o Piton, hão de começar o jogo hoje como titular. O Leandrinho, por exemplo, paz, meus senhores, não foi nem relacionado, certo? E de tanto a gente reclamar aqui, o Vasco ontem cancelou o empréstimo aí do Paulinho. O Vasco com Léo Jardim, PH, João Vitor e Luiz Gustavo, no lugar do Lucas Freitas, Piton, Hugo Moura e Tietê. No meio, paz, meus senhores, Alex Teixeira, Nuno, Rayan e Vegete. Esse é o time do Vasco. A gente vai ter que torcer para a torcida jogar muito junto hoje, porque esse time do Vasco, o Diniz, está contribuindo para a crise. Bom, a situação é a seguinte: deixa o seu placar do jogo aí de hoje. E a gente teve uma informação vinda hoje dentro do clube que o Vasco trabalha com a data de até quarta-feira para tirar essa situação do transfer ban. Então, até quarta-feira é a previsão da diretoria para tirar essa situação do transfer ban. O Vasco, que teve no dia 15 o seu nome ali, um protesto, né, lá na FIFA, que foi uma reclamação que foi feita pelo Inácio Astori, presidente lá do New Old Boys, no caso das parcelas atrasadas de Juan Esforço. Bom, paralelamente a isso, o Vasco da Gama tenta a contratação de um zagueiro, que é prioridade, e de um atacante, tá? Bom, a situação aqui do Saldívia, o jogador não vem para o Vasco, o martelo está batido, porque o Colo-Colo está pedindo 2,5 milhões. O Vasco não tem condições de desembolsar essa grana num zagueiro. A mesma situação é do jogador Balbuena. Por quê? Ontem a gente teve um informativo que o Fernando Diniz quer o zagueiro, o Balbuena, que também é caro. O Balbuena recebe ali 1 milhão, pediu 1 milhão para ser zagueiro do Vasco da Gama. A informação que a gente obteve na parte da manhã, que o Vasco
tem negociações abertas com um cara que a gente conhece muito, que é o Toloi, certo? Jogador aí que estava no Atalanta, da Itália, e está sem clube. Então, o Vasco negocia aí um contrato de 2 anos com o Tolói. E, paralelamente a isso, o Vasco está aguardando uma resposta vinda do Lille da França pelo Thiago Moraes. O Vasco quer o empréstimo aí do jogador português, né? É um jogador que o Admar Lopes entende aí que pode fazer diferença aqui no Vasco da Gama. Fato é que os dias vão passando, a pressão em cima do Pedro Paulo vai aumentando, e é o que eu falo sempre aqui. A batata do Pedrinho no Vasco da Gama está assando. Cobrança é muito grande por mudanças no departamento de futebol do Vasco da Gama, certo? Aquela imagem do Pedrinho lá no. Não é nem protesto, aquilo foi uma movimentação, naquela movimentação da organizada lá no CT Moacir Barbosa, chocou até mesmo os funcionários, de tão cabisbaixo em que o Pedrinho estava naquele momento. A gente fica na torcida para que o Vasco consiga trazer o Tolói, para que o Vasco consiga trazer aí o Thiago Moraes, que são jogadores que chegariam aqui no Vasco da Gama a custo zero, sem o Vasco desembolsar rigorosamente nada com relação à situação a direitos federativos. E a gente torce para que até quarta-feira também a gente tenha uma definição sobre essa situação aí do transfer ban, conforme foi prometido. E sobre o futebol do Vasco, é rezar muito nesse jogo hoje. O Vasco tem que vencer. O Grêmio não está bem na competição. É um jogo de 6 pontos. Se o Vasco vencer, né, o Vasco até ultrapassa o Grêmio. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!